A graça e a paz e a comunhão, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que vão ouvir essas experiências. Sou a irmã Suelen, e estarei contando minhas experiências e batalhas espirituais que enfrentei. O Espírito Santo outra vez me incomodou para me contar muitas das coisas que aconteceu comigo, porque trará edificação para muitos que estão se levantando espiritualmente. Primeiro quero fazer uma pequena oração, por todos que estão ouvindo essas experiências. Senhor Jesus, eu peço a Ti que visite cada pessoa através dessas experiências, dê esse testemunho a qual irei pronunciar no Teu nome. Peço que o Senhor dê sempre a sabedoria e revista seus servos com a armadura da justiça para que possam prevalecer mediante as batalhas espirituais. Senhor, peço que a cada um dê conhecimento das coisas espirituais e celestiais do mundo espiritual. Meu Pai, peço que o Espírito Santo venha testificar em cada coração. Pessoas que estão machucadas pelas provações, que não aguentam as perseguições por causa da palavra. Peço que batalhe por elas e que envergonhado fiquem seus inimigos. Senhor, sei que ainda não somos perfeitos, mas estamos buscando o aperfeiçoamento em Teu Espírito. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Quando criança não conhecia a Deus, mas porém, via muitas coisas espirituais que eu não sabia o que significava. Me sentia ser alguém diferente por ver demônios e ter visões que não conseguia entender. Meus pais não eram evangélicos. Nunca tinha ido em uma igreja. Porém, quando fiz 15 anos, minha avó, que era cristã, insistiu em me levar para a igreja. Porém não queria, porque estava tão presa no mundo e suas vaidades. Não queria ir, porque sabia que se eu fosse, sei que não voltaria a mesma pessoa. Acabei indo neste culto pela insistência da minha avó. Quando cheguei lá, o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração. Deus começou a usar pregadores para me dizer que eu tinha um ministério na terra, e que Deus me cercava com muralhas de fogo, porque Ele havia me escolhido desde o ventre da minha mãe, que me viam de vestido branco representando a separação e a santidade no mundo espiritual. Não era o mesmo nome dado na terra. Fiquei feliz. Não queria ir somente mais um dia de culto, mas sim todos os dias. Esse desejo foi aumentando em meu coração de ser uma pessoa de Deus, assim como aqueles crentes que serviam a Deus dia e noite. Tive um desejo de me batizar, mas como não tinha intimidade com os irmãos daquela congregação e nem com o pastor, tive vergonha de pedir para me batizar. Mas eu pedi a Deus, dobrei os meus joelhos e pedi a Deus: Senhor, eu quero me batizar, que o Senhor venha fazer isso por mim. No mesmo dia, na hora da pregação, Deus falou com o pastor, e o pastor que estava pregando no púlpito disse: Deus me faz saber que uma pessoa em nosso meio pediu para ser batizado, e ele me mandou levantar a mão. Quem é a pessoa a qual tinha esse desejo? E eu rapidamente levantei minha mão. Foi marcado o batismo. Fiquei muito feliz, mas porém, quando fui contar isso para os meus pais, não gostaram muito. Me chamaram de doida. Sabia que o diabo ia se levantar. Houve impedimento, porém não dei ouvidos. Não estava me importando quem iria agradar. Queria agradar somente a Deus. A partir de então, comecei o processo de santificação. O Espírito Santo mudou as minhas vestes. Queria largar a maquiagem e a tintura que usava quando estava no mundo. Quando estava no mundo, tinha ódio da cor natural do meu cabelo. Não podia ver meu cabelo voltando a ser escuro que tingia toda semana. Mas esse demônio da vaidade não queria me abandonar, porque precisava tomar uma decisão permanente, e orar e jejuar com o propósito de libertação, porque tinha acabado de me batizar. Não tinha maturidade espiritual de entender as coisas espirituais. Quando uma pessoa, mesmo sendo crente, que está usando maquiagens e esmaltes, brincos, colares e pulseiras, que andam de salto alto e vestes sensuais, tem a intenção de seduzir alguém ou chamar a atenção de homem. Tudo isso eu sabia quando andava no mundo do funk secular. Isso acontece porque tem um demônio da pombagira alojado em seu coração. Comecei a edificar a minha vida espiritual através de jejum e de leitura da palavra, até que Deus começou a me dar visões. A minha igreja em que eu estava congregando pregava a doutrina pela metade, porque a esposa do pastor alisava o cabelo, e o pastor que convocou as irmãs do círculo de oração para que se preparassem para a festividade, e ele disse:
Quem quiser arrumar o cabelo e alisar, que faça. Fiquei pensando, como pode ser Deus permitir o alisamento? Então errei na doutrina que obedeço. Cheguei em casa, dobrei meus joelhos e perguntei a Deus: o Senhor aprova a chapinha? Me mostra a verdade, pois tenho abandonado tudo para te agradar. E isso tem acontecido. Quando fechei os olhos, Deus me deu uma visão. Vi a esposa do pastor, e quando eu olhava para ela uma voz dizia: ninguém pode servir a dois senhores. Me levantei no outro dia e fui na casa do pastor, contei para ela a visão, porém não deu ouvidos. Ela disse que o pastor havia estado no monte, e que Deus havia dito a ele que não seria pecado alisar o cabelo. Logo percebi que tinha um espírito enganoso enganando ele, pois Deus não é de confusão. A partir de então, comecei a ficar triste com a situação da igreja. Ia em muitas festividades, enquanto muitos pulavam e rodavam, mas eu nunca conseguia sentir essas coisas. E pensava comigo: o que tem de errado comigo? Porque essas pessoas que não andam em santidade estão sentindo mais a presença de Deus enquanto eu nada sinto. Muitos falavam em línguas. Fazia tempo que estava pedindo para ser batizada com o Espírito Santo. Fiquei desanimada, já que não precisava santificar para receber o Espírito Santo. Voltei para a vaidade. Pintei meu cabelo novamente e disse para Deus: já que o Senhor batiza pessoas com o Espírito Santo estando em pecado, o Senhor irá me batizar assim. Fiquei muito angustiada depois que pintei meus cabelos. Me arrependi depois de segundos. Entrei no meu quarto e chorei. Pedi perdão a Deus novamente. Joguei o batom e o lápis de olho fora. Voltei a fazer propósito de oração e de jejum, por haver pecado contra Deus. Descobri que ninguém será batizado pelo Espírito Santo sem antes ter abandonado o pecado, pois queria muito ser batizada com o Espírito Santo. Pedia para Deus me batizar com o verdadeiro Espírito Santo da verdade, porque depois daquele dia, entendi que muitos estavam recebendo o espírito do engano. Pois Deus jamais iria batizar pessoas que andam na prática pecaminosa, mas minha desobediência fez demorar ainda mais o processo de santificação para que fosse batizada. Fiquei quase um ano em jejum sendo ameaçada pelo diabo, até que um dia tive uma visão. Vi um porco negro na porta da cozinha. Ele estava furioso. Ele veio para me atacar. Tentou abocanhar meus pés, mas eu flutuava. Minha vida espiritual mudou. Recebi uma linguagem estranha, mas na minha mente não falava, porque Satanás colocava dúvida dizendo: é da carne, você vai blasfemar se falar essa linguagem. Aquele dia fui para a igreja, pedi a confirmação a Deus e disse: Senhor, se essa língua na minha mente vem de ti, usa alguém para confirmar. E nesse dia tinha um pastor de fora da igreja. Sentei no primeiro banco e senti algo sobrenatural. Parecia que meu espírito subiu ao céu. Senti uma paz e uma alegria. Comecei a chorar, pois nunca senti aquela paz na terra. Pois meus pais me perseguiam porque orava e jejuava. Sabia que o diabo estava usando eles para tentar abater a minha fé. O pastor no mesmo dia começou a pregar exatamente sobre o batismo do Espírito Santo. Uma missionária sentou do meu lado, e o pastor pregando disse: quem é batizado com o Espírito Santo levante a mão. Eu não levantei, pois não sabia que tinha sido batizada. De repente, a missionária que estava do meu lado olhou para mim e disse: levanta a tua mão, você é batizada com o Espírito Santo. Logo entendi que Deus havia atendido o meu pedido confirmando o batismo. Logo depois de terminado a pregação, o pastor olhou para mim e disse: você, se coloque de pé. No momento ele disse: Deus vai te dar muitos dons espirituais. Suas mãos curarão os enfermos. O seu nome no céu não é o mesmo da terra. Lá o seu nome é outro. Fiquei muito feliz. Voltei para casa e continuei a buscar. Deus me deu o dom da palavra e variedades de línguas, e dons de curar. Ainda busco mais coisas celestiais, e Deus me mostrou muitas coisas espirituais. Porém falarei em outro vídeo. Tudo começou na persistência em oração e jejum, buscando uma vida de santidade. Comecei a notar algo diferente a acontecer no mundo espiritual, desde quando me aproximei do Espírito Santo. Todo bom soldado não desiste da batalha, por mais que saia ferido ou atingido por dardos inflamados. Por isso a palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 6 versículo 10,
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando fui morar no estado de Mato Grosso, esse lugar foi pesado para mim pela minha sensibilidade espiritual. Demônios violentos e principados atuam severamente naquele lugar, que fiquei várias noites sem dormir, porque as batalhas com esses demônios foram travadas. Todo estado e país tem sua predominância diferentes de hierarquias de demônios e principados. Há países que os demônios são mais fortes, por haver grande domínio de bruxaria, terrorismo, prostituição, idolatria. Assim como cada estado há demônio diferente que reina, assim também em cada país há principados tão terríveis, que podem matar crentes despreparados que entram em países e estados para tentar guerrear contra esses demônios que dominam esse lugar. Certa vez que entrei nesse estado, na madrugada de oração, tive uma visão de um demônio grande e negro que corria para entrar em meu quarto, mas quando chegou na porta do meu quarto, na visão ele via algo comigo que voltou correndo para trás, como se tivesse uma proteção na porta do meu quarto. Continuei meus propósitos de jejuns e orações às madrugadas, pois sabia que os demônios não iam me deixar em paz. Toda vez que eu orava de madrugada, um demônio entrava debaixo da minha cama. Quando me deitava, ele começava a me perfurar. Em um dia de oração pela manhã no meu quarto, tive a visão com esse demônio no mundo espiritual que entrava debaixo da minha cama, e logo eu pegava uma espada que eu não sabia que tinha no mundo material. No mundo espiritual, eu sabia que tinha uma espada, e perfurei aquele demônio que entrava debaixo da minha cama. Ele parecia um rato, pois pulava. Venci aquele demônio, pois consciência e o pensamento são as principais falas no mundo espiritual. Pois no mundo espiritual, não é necessário falar, apenas pensar. Já é executado aquilo que estamos pensando. Os ataques daqueles demônios eram tão fortes, que lançavam dardos e setas que parecia que estava levando tiros na cabeça, e alguns deles faziam barulho tão estridentes, que pensava que ia perder a audição. Milhares de demônios rodeavam o meu quarto, e foi somente com 2 horas de oração, para que eu conseguisse dormir outra vez. Pois aqueles demônios eram resistentes, não saíam por poucas horas de oração. Não pense que alguns demônios vão sair, apenas com uma pequena oração. Há casos em que é necessário ter várias horas de oração, para um demônio ser vencido em uma batalha espiritual. Outra vez, um demônio estava atacando a minha vida espiritual. Eu estava me sentindo fraca espiritualmente. Notei que algo estava errado. Aquele demônio estava tentando me enfraquecer. Rapidamente Deus revelou para mim, que aquela fraqueza espiritual era pela batalha espiritual que eu ainda não tinha vencido. Rapidamente em pensamentos disse, demônio que está lutando contra mim, vem para fora agora. E na mesma hora todo aquele peso saiu, e fraqueza também. Tudo isso aconteceu no mundo espiritual. Apenas pensei, e o demônio foi vencido pela voz de um pensamento, porque eu estava com uma coluna na casa, e minha oração estava mantendo a minha casa de pé. Se a coluna se quebrar, todo o corpo será paralisado, assim como uma árvore sendo cortada pela raiz, a árvore inteira irá cair. Assim é também quando os demônios conseguem derrubar um crente que é coluna da casa, não somente aquele que ora, mas que vive em santidade. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Muitos demônios me visitaram no meu quarto de oração. O motivo disso é a unção que dispersa os demônios onde eles estão. O crente que tem uma vida de santidade afronta os demônios sem perceberem. Não é preciso gritar. O crente santificado até mesmo calado faz barulho, exatamente porque a palavra vivida por um crente tem muito poder. Se o crente é amado por todos e não enfrenta guerras espirituais, esse não está apto para o reino de Deus. Um dia eu estava orando na madrugada, Deus abriu meus ouvidos espirituais, e ouvi um demônio que estava próximo dizer: Você não vai parar mais de orar. Pensei comigo, não obedeço a Satanás, irei continuar minha oração, e ainda mais extensa. Quando me deitei na cama, esse demônio gigantesco se aproximou e senti que me arrepiei da cabeça aos pés.
e senti um frio. Logo percebi que não era um demônio pequeno, e começou a me dizer: Você tem uma escolha hoje. Ou você parar por aqui, ou irei te perseguir. Todos os sinais e prodígios que você fizer, irei te perseguir enquanto estiver na terra. Não sei como você acredita nesses pregadores. Sou eu quem uso eles. Meus irmãos, e aquele demônio começou a imitar a linguagem estranha. O Espírito Santo tomou a minha boca no mundo espiritual, e começou a combater aquele demônio com a palavra de Deus, e aquele demônio não resistiu e desapareceu. Depois desse dia, a lâmpada do meu quarto queimou. Não pude mais orar de madrugada com a luz acesa, porque só conseguia orar assim. Tive uma visão que um demônio assoprava uma fumaça negra no rosto do meu pai, e ele ficava com a mente duvidosa acerca de mim. No outro dia meu pai estava com a mente perturbada. Começou a dizer que eu não estava bem, que precisava ir ao médico. Depois disso, a mente dele nunca mais foi a mesma. Esse demônio, apenas soltando essa fumaça, consegue perverter toda a mente e pensamento de uma pessoa. Se alguém estiver sem armaduras espirituais, logo é atingido por ele. Depois disso, fiz prova com Deus, se era realmente escolhida de Deus. Assim como Elias perguntou a Deus em 2 Reis capítulo 1 versículo 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma-te e aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Confesso que já fiz pergunta assim, e todas as vezes Deus respondeu, e tive uma visão celestial. Eu vi um quarto branco iluminado que tinha uma neblina suave branca, assim como Deus descia em nuvem de glória na tenda da congregação, quando falava com Moisés e o povo. Essa nuvem envolvia eu e outros irmãos, como se tivessem sido separados. Eu só reconhecia dois, e eu estava nesse lugar junto com esses irmãos. Esses estavam nesse quarto que parecia um lugar do céu. Deus confirmou esse chamado através dessa visão. Esses irmãos que vi nesse quarto, são homens e mulheres que Deus separou e levantou na terra para pregar a santidade. Por mais que muitos não acreditem, Deus é santo e não divide seu povo com o pecado. Todos os que forem rebeldes e infiéis, nunca serão provados por Deus. Infiéis não passam por provações. Abraão foi justo, e Deus provou sua fé pedindo seu filho em oferta. Jó foi um homem justo temente a Deus, perdeu tudo o que tinha pela provação que sobreveio, para testar se realmente iria permanecer fiel até ficar sem tudo. Jó capítulo 1 versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó foi provado pela grande fidelidade que teve. Quando um crente sofre as provações e permanece em santidade, esse crente sobe degraus no mundo espiritual, se torna mais resistente e mais forte na batalha contra os demônios. Que Deus abençoe a todos. Nesses dias, tive batalhas com 3 demônios diferentes. Um deles Deus me deu uma visão. Esse tinha os olhos negros e roxos ao redor, vestia uma saia jeans rachada atrás, e era tão real que parecia que era um demônio materializado. Esse demônio vinha para cima de mim, mas eu estendi a minha mão e disse, está repreendido em nome de Jesus, e ele caía no chão. Aquele demônio era terrível, que parecia demônios exorcistas. O segundo demônio que vi, parecia uma entidade do Japão. Esse dava saltos mortais, parecendo lutadores de karatê e artes marciais. Vi que ele tinha vindo para lutar comigo. Eu lutei com aquele demônio e ele caía no chão, mas ele dava um salto mortal, e ficava em pé de novo. Na terceira luta com aquele demônio, ele caiu, e quando olhei para ele, estava com os braços e pernas cortados fora. Assim não teve mais como se levantar dando saltos mortais, sendo que sua única capacidade estava nas pernas e braços dele. Quero dizer que essas guerras no mundo espiritual não têm finalidade. Um outro demônio veio para me atacar. Esse demônio era o demônio do lesbianismo. Vi o momento em que ele apareceu na parede. Tinha pequenos chifres e cauda enorme, e senti quando ele passou atrás de mim para tentar me enforcar. Comecei a repreender em pensamento, e ele saiu.
tive que viajar de Mato Grosso, onde eu morava. Pensei que não iria suportar o que iria acontecer em breve. Entendi que ia ser provada e tentada pelo diabo. Fico muito preocupada com essas visões proféticas, assim como Daniel ficou assustado com visões de Deus. Quero dizer a todos que saí de madrugada e peguei o ônibus. Acabei perdendo o ônibus do segundo trecho. Fiquei desesperada. Conversei com a moça da agência e consegui pegar o ônibus na estrada. Quando cheguei na rodoviária, tinha um homem sentado na cadeira que se ofereceu em prostituição para mim. Ele disse que pagaria um hotel aquela noite se eu fosse junto com ele. Quero dizer que nem todo pão no deserto é Deus que dá. Quem ofereceu pão para Jesus no momento que ele tinha fome no deserto? Mateus capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Quero dizer que todo o deserto é deserto, e não há pão e nem água. O diabo traz uma miragem do engano, que pelo fato de estar em piores situações, você deve fazer tudo o que ele oferece. Eu precisava de um hotel, porém Deus me avisou que eu iria ser provada no deserto nessa viagem, e que o diabo iria me tentar durante esses dias fortemente, e se não vigiasse, cairia no truque de Satanás. Quando peguei o táxi e cheguei na casa da minha irmã, tive uma visão. Vi uma mulher de vestido vermelho que me rodeava. Era um vestido de seda muito vermelho. Entendi que aquele demônio da pomba gira havia usado aquele homem que estava na rodoviária. Aquele espírito da prostituição veio para me derrubar com ofertas de prostituição. Meus irmãos, fui provada assim como Deus avisou. Chorei amargamente, porque quem muito foi dado, muito será cobrado. Estou ainda me recuperando das provações que Deus permitiu, porém foram mandadas por Satanás. Quando Jó foi provado, Satanás pediu a Deus para tocar em tudo que ele tinha, e como um pai que tem confiança de que o seu filho não vai traí-lo, permite para provar para Satanás a sua fidelidade. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos que irão ouvir mais uma parte desse testemunho. Quero relatar um dos segredos espirituais, e esclarecer aos irmãos que no mundo espiritual existem 5 formas de um mundo espiritual se comunicar com os homens. Isso se chama os 5 sentidos no mundo espiritual. O primeiro contato são os olhos. O mundo espiritual pode se conectar através dos olhos. A pessoa pode ver o mundo espiritual. Atos capítulo 9 e versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor se comunicou com Ananias através desse sentido espiritual, para que colocasse as mãos suas sobre Saulo para que tornasse a ver. Atos capítulo 10 versículo 9. No dia seguinte, quando eles se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era meio-dia. Tinha fome. E enquanto lhe preparavam o almoço teve uma visão. Viu o céu aberto e um grande pano pendurado pelos 4 cantos pousar no chão. Dentro havia toda a espécie de animais da terra, répteis e aves do céu. Uma voz disse-lhe: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro teve uma visão simbólica, a qual Deus deu o entendimento da visão. Nem sempre uma visão espiritual será esclarecida rapidamente, pois o dom da visão é onde os mistérios e segredos espirituais são revelados, e nem tudo o que vemos conseguiremos entender rapidamente. Zacarias teve 8 visões simbólicas. Todas foram simbólicas. Nem todos irão conseguir entender uma visão profunda, sem antes ter maturidade espiritual. João Batista teve uma visão com uma pomba simbólica quando ela repousou sobre o Senhor Jesus Cristo, a qual Deus deu o entendimento de que sobre quem ela repousasse, seria quem batizava com o Espírito Santo. Eliseu viu um exército de anjos com carros de fogo e cavalos, mas o seu moço não conseguia ver, segundo a Reis capítulo 6 versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Com ouvidos podemos ouvir as vozes do espiritual, assim como Deus fala com seus servos através da audição espiritual. Pessoas ouvem a voz de Deus, como também demônios que conversam no mundo espiritual. A boca também é um sentido espiritual, ou seja, esse meio também é um meio de Deus se comunicar, onde Deus se comunicou ao profeta Samuel, a qual essa voz foi espiritual, que Eli não ouviu, mas somente Samuel. Essa foi uma revelação que Samuel ouviu, mas não viu, mas ouviu, que o Senhor destruiria a casa de Eli. Essa foi uma revelação por intermédio da audição espiritual. O olfato também é um sentido espiritual a qual sentimos cheiro no mundo espiritual, assim como o tato de sentir o toque no mundo espiritual, como também o paladar que sentimos gosto de coisas que são espirituais. Toda a igreja que prega contra os dons espirituais está morta. Quem não vê ou ouve o mundo espiritual, está surdo e cego. O morto não tem tato, muito menos pode ouvir alguém, muito menos ver, pois seus olhos estão fechados. A Bíblia prova que o mundo espiritual é real, e que os 5 sentidos existem. Meus irmãos, quero relatar que já tive experiência em todos os sentidos, e dizer que o mundo espiritual não é brincadeira. Cada inseto asqueroso no mundo espiritual tem uma representação. A aranha em forma de demônio que aparece em sonho é um demônio perigoso que tem uma peçonha mortal, pois tem muitas atuações no mundo espiritual. Assim como no mundo físico as aranhas atacam quando se sentem ameaçadas. Aranhas detestam lugares quentes. Esses demônios em forma de aranha detestam crentes que têm fogo do Espírito Santo e atacam, pois são incomodados. A primeira vez que tive uma visão com aranha venenosa foi muito rápido. Vi ela no telhado, e ela me observava quando dormia. No entanto, não sabia o que era, mas Deus foi me dando entendimento, porque nem tudo podemos entender rapidamente quando se trata de mistérios espirituais. Dias depois, vi um demônio negro que rodeava a minha cama rapidamente enquanto estava deitada, e encostava sua cara no meu rosto e rosnava. Entendi que aquela aranha era um demônio que estava querendo guerrear contra mim. Aquele demônio me lançou uma seta de febre que não passava mesmo tomando remédios. Fiz uma oração, e no mesmo instante aquela febre me deixou. Tive uma visão com um pote de arroz muito bem tampado que nem as formigas conseguiam entrar, pois estava bem tampado. Mas quando abri, uma aranha preta saiu de dentro daquele arroz, e percebi que ela havia esmiuçado todo o arroz e estava contaminado. E eu dizia na visão: como pode essa aranha ter conseguido entrar nesse pote? Fiquei preocupada, e o Senhor me deu a interpretação nesse sentido espiritual da visão, que essa aranha peçonhenta é um demônio que ataca e contamina o verdadeiro evangelho. O arroz branco é a santidade e a pureza que esse demônio estava investindo pesado, para contaminar a palavra santa semeada em meu coração. Tive uma guerra espiritual. Estava no trabalho. Fiquei muito preocupada por isso acontecer de novo, pois o mesmo demônio estava me atacando para tirar a minha firmeza no evangelho. Senti que a minha armadura estava desgastada com a batalha, porque não estava orando o suficiente por causa do trabalho. Abri uma campanha de oração, pois minha armadura espiritual estava fragilizada. No meu trabalho tive uma visão, de que meus sapatos do evangelho estavam desgastados, e havia uma fragilidade maior no pé esquerdo, e vi o demônio em forma de aranha que estava agarrado no meu pé esquerdo. Continuei a campanha de oração. No último dia da campanha, senti o anjo do Senhor calçando nos meus pés um novo sapato. Senti a unção do Espírito Santo descer. A minha espada ficou afiada de novo. Quero dizer que a armadura espiritual deve ser renovada. Esses demônios asquerosos batalham tão agressivamente que devemos viver de oração sem cessar. Sei que a identidade desses demônios foram reveladas. Os contaminadores do Evangelho Santo que paralisam as vidas espirituais das pessoas que não oram e não jejuam. Já ouvi palavras ditas por pessoas anos antes de acontecer. Já ouvi a mim mesma dizer palavras que ainda vou falar. Exemplo, já me ouvi chorar e questionar a Deus. Quero dizer que essa audição foi profética, pois não vi, mas ouvi, como eu iria reagir diante de uma provação. Tudo isso é ação do mundo espiritual. Quando orava na igreja nas madrugadas, senti cheiro de cigarro.
Mas embora eu estando ajoelhada não conseguia mais, pois estava no mundo espiritual. Todas as irmãs me chamavam e eu acordava. Mas quando finalmente acordei, percebi que o mundo espiritual também tem cheiro, que cada demônio há um cheiro específico. Assim como o crente tem o cheiro do Espírito Santo, assim os demônios têm os seus cheiros específicos. Por isso é que todo perfume do mundo apaga o cheiro da santidade na vida de um crente. Em uma igreja, havia um irmão com espírito de adultério. Enquanto orava, senti um mau cheiro que parecia de fezes. O Senhor me deu o entendimento de que aquele irmão estava com esse espírito, e que ele queria me seduzir. Todos os demônios têm cheiros específicos da sua atuação. Todo pecado fede as narinas de Deus, assim como os demônios. Esse é o sentido do olfato, o qual sentimos o cheiro no mundo espiritual. Mas quero deixar essa experiência com todos os irmãos. Deus abençoe. Vou relatar uma experiência de batalhas espirituais, com espíritos marinhos e bruxos. Em uma noite, estava em oração e tive uma visão com um demônio grande de asas, que pousava no telhado da minha casa, e o Senhor Jesus me disse: esse demônio veio do inferno para guerrear contra você. Naquele dia uma guerra muito grande começou no mundo espiritual. Durante uma guerra espiritual esses demônios usam inúmeras coisas, para te derrotar de todas as formas. Confesso que todas as vezes que esses demônios vinham guerrear contra mim, eu ficava desanimada, porque isso é muito cansativo. Toda pessoa que passa por batalhas espirituais se sentir cercado, sem ter para onde fugir, porque no mesmo momento que vemos os sinais que anjos estão nos ajudando, esse desânimo e impaciência, angústia, vem. Moisés teve todos os sinais que Deus estava com ele. Sua vara se transformou em cobra para provar para Faraó que Deus é quem falava através da boca de Moisés. A mesma vara tocou nas águas dando escape para o povo de Deus. Essa mesma vara tocou na rocha e saiu água. Mas mesmo esse sinal acontecendo, Moisés se irou tocando 3 vezes na rocha. Elias vendo fogo descer do céu e consumir os capitães de 50, o mesmo ordenou que por 3 anos que não chovesse, e mesmo Deus atendendo seu pedido, Elias se desanimou e deitou debaixo do zimbro, e anjo do Senhor o visitou. Livro de 1 Reis capítulo 19 versículo 5 a 8. Irmãos, durante essas batalhas espirituais, eu não queria mais batalhar, já estava cansada, queria ter uma vida fácil como muitos crentes têm. Mas desde o início tenho enfrentado os piores demônios do inferno. Neste dia fui dormir e decidi que não iria mais continuar nessa guerra, que a partir daquele momento, eu seria uma pessoa que iria ignorar essas coisas espirituais, e não iria lutar contra trevas. Tomei a escolha de me afastar totalmente de Jesus se não falasse comigo. Daquele dia vi um demônio que dava gargalhadas, enquanto eu planejava isso em mente, e uma luz começava a clarear meu quarto, quando em instantes ouvi a voz de Jesus com autoridade, mas que ao mesmo tempo era suave e carinhosa, que disse: filha, não faça isso. Eu sabia que o Senhor falou comigo a respeito da atitude que iria tomar, pois o projeto dos demônios não era somente me parar, mas me destruir e me exterminar da terra. Em uma madrugada fui levada no reino marinho, onde demônios trabalham no mundo espiritual, contra vidas das pessoas. Esses demônios usam a bruxaria marinha, encantamentos para destruir as pessoas e lançar enfermidades. Vi pessoas que se desviaram da presença de Deus, que no mundo espiritual suas almas já estavam até o pescoço submergidos pelas águas marinhas. Isso significa que todas as pessoas que estão seduzidos pela imoralidade sexual, vestes sensuais, estão afundando e sendo afogados nessas águas marinhas, porque estão presos nesses pecados e não conseguem se libertar do reino marinho e seus demônios. Todos que estão nesses pecados imorais estão fazendo parte do reino marinho. Fui levado em uma cozinha no reino marinho, onde vi vários demônios fazendo comidas, doces e bolos. Todas essas comidas que são produzidas por demônios no reino marinho são oferecidas em sonhos. Toda pessoa que come esses alimentos enfeitiçados tem enfermidades e retrocesso. O reino marinho trabalha para atrasar a vida financeira das pessoas, trazer fracasso no casamento e enfermidades incuráveis.
Por isso todas as vezes que somos atacados por esses espíritos devemos orar, para que Deus possa queimar toda a comida imaterial, malignos em nosso corpo e estômago. Vi uma mulher com que flutuava por cima das águas e tinha um vestido vermelho. Percebi que já tinha visto esse espírito das águas. Esse espírito luta contra a vida daqueles que vivem a palavra de Deus, jejuam e oram. Esses demônios trabalham junto para destruir pessoas. Muitas pessoas santificam só uma parte do corpo, mas seu coração é falso e invejoso. Isso é uma característica de quem nunca foi liberto, que os atuais espíritos marinhos, espíritos da serpente atuam nessas pessoas. No mundo espiritual Deus me deu o discernimento que existia bruxas e bruxos que estavam armando uma batalha contra mim. Então comecei a orar contra essas bruxarias, e em oração fui levada em visão na casa de uma bruxa no mundo espiritual. Vi que ela estava sentada em sofá. Quando seu telefone tocava, um espírito se comunicava com ela a respeito de mim. Quando no mundo espiritual ela olhou para o canto da casa e me viu, percebi que no mundo espiritual, quando oramos contra obras de bruxaria, os demônios se comunicam acerca daquela pessoa no mundo espiritual, e assim dá início à guerra espiritual contra o mundo das trevas. Durante guerra tive uma visão em que a mesma bruxa estava no meu banheiro com vasilha em que ela fazia magias e feitiços. Repreendi em nome de Jesus aquela bruxa que estava transladada dentro da minha casa. Os macumbeiros têm o poder de entrar na casa das pessoas para efetuar magias, mas elas não se concluem quando existe alguém em batalha de oração. Eles lançam objetos amaldiçoado e enfeitiçado no mundo espiritual na casa das pessoas para destruir aquele lar. Um dia fui dormir em meu quarto e vi que um bode preto que apareceu no meu quarto, e vi que meus pés havia um sapato de ferro. Aquele sapato era armadura espiritual para me defender daquele bode. Esses animais diabólicos são enviados pela bruxaria, são espírito de monitoramento espiritual. Toda pessoa é observada, para depois serem atacadas nas áreas de fragilidades pela bruxaria. Durante esta guerra espiritual fui para o monte e fiz propósito de oração contra a bruxaria, porque eles estavam em guerra contra mim. Durante esse propósito tive uma visão em que bruxo flutuava nos ares, e eu comecei a flutuar e lutar contra ele, e queria entender da onde saiu aquele bruxo que tinha um nível satânico muito alto, e o Senhor me revelou que muito dinheiro foi pago para que esses bruxos conseguissem me matar, mas continuei orando. No último dia do propósito, fui levado em uma dimensão espiritual na qual teria que usar uma estratégia consciente para fugir de um gigantesco demônio que foi enviado pela bruxaria para me destruir. Eu estava no meio de um milharal. Percebi que um demônio gigantesco e furioso começou a me observar. Ele começou a correr atrás de mim, até que passei por uma cerca, porque sabia que ele não iria conseguir passar naquela cerca. Aquele demônio agarrou naquela cerca e ficou gritando, e aquela cerca cortou o seu corpo, que ele ficou sem forças para vencer. Meus irmãos, o mundo espiritual é sério. A resistência espiritual é algo que o diabo perde, mas aquele que em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Antes da minha conversão a Cristo, tive uma experiência com o inferno, porque não aceitava me tornar uma pessoa cristã. Era rebelde e não queria renunciar minha vida no mundo para ser uma serva de Deus, mas logo o Senhor me mostrou o que aconteceria se eu não desse ouvido à sua palavra. Em uma manhã, mesmo não sendo cristã, tive uma visão com o inferno, onde vi milhares de multidões de pessoas agoniadas e apertadas entre si. Elas queimavam constantemente. Naquele momento eu pude sentir um calor tão grande daquelas chamas, que fiquei tão afadigada com aquela pequena visão do inferno. Enquanto estava tendo aquela experiência, pude ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez na minha vida, que disse: "É para aqui que escolheste vir." Logo entendi que era o Senhor Jesus a quem me fez essa pergunta. Tive um temor muito grande. Aquele lugar havia tantas multidões, como se a grande parte dos mortos fossem para aquele lugar.
Nunca pedi para ter experiências espirituais, não cheguei a visitar salas no inferno e eu não tenho esse desejo de ver o inferno novamente, mas o Senhor me entregou essa experiência pela tua misericórdia, para que não fosse enganada pelos demônios, nem fosse para esse lugar terrível chamado inferno. Os demônios já tentaram várias vezes me matar. A última vez 2 semanas antes de contar essas experiências, sofri uma queda em que bati minha cabeça, na qual não foi um simples acidente, mas um ataque espiritual. Eu no momento não conseguia lembrar de nada, mas o Senhor não deixou que eu ficasse sem memória. Mesmo desacordada, o Senhor me mostrava as obras e estratégias que foi planejada no mundo espiritual, através de pessoas envolvidas com o satanismo, para me destruir. Porque a estratégia do diabo era dar um fim na minha vida, ou me deixar sem memória, para que não revelasse mais suas estratégias malignas. Muitos segredos espirituais são revelados para mim. Não peço para ter experiências espirituais, mas tudo acontece pela vontade do Senhor Jesus, porque eu sei que o mundo espiritual é muito perigoso, pelo fato de você ser alvo dos demônios. E quando alguém consegue ver a verdade do mundo espiritual, não é possível você voltar atrás. Muitas coisas que Senhor Jesus mostra eu não gostaria de ver, porque é como se uma responsabilidade fosse posta em você, e os demônios sabem que você é diferente e que você tem a capacidade de ver suas estratégias e suas atuações no mundo físico. Através disso, quero estar relatando algumas experiências e segredos espirituais que tive recentemente. Os demônios lutam constantemente contra uma parte do corpo, para que depois o corpo inteiro seja contaminado. O Senhor me mostrou como os demônios trabalham na mente das pessoas. Tive uma visão com uma cabeça humana, a qual o Senhor Jesus me mostrava dentro dela. Havia uma reserva e dentro dela um espaço a qual o diabo depositava suas ideias e pensamentos diabólicos. Tudo aquilo ficava reservado naquela região da cabeça. O diabo trabalha em sentimentos, emoções e pensamentos. Tudo isso pode facilitar seus planos diabólicos contra alguém. Livro de Provérbios capítulo 4, versículo 23. E sobretudo deve guardar o seu coração, porque deles procedem todas as saídas da vida. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 11. Quantos mais formos grandes no mundo espiritual, mais ataques espirituais teremos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder em uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Mateus 5,14. Todos aqueles que sobem degraus espirituais não podem se esconder dos demônios. Eles sabem e conhecem os cristãos que são superiores a eles. O Senhor me mostrou o tipo de vale espiritual, em visão. Entrei em lugar onde havia floresta muito extensa, vi placas que estavam com nomes de meus familiares. Perguntei ao Senhor Jesus o porquê que aquelas placas estavam com esses nomes, e o Senhor me disse: seus ancestrais estiveram nesse vale. Entrei em lugar onde vi que havia biscoitos sobre uma pedra, mas eles apareciam e desapareciam repentinamente. Percebi que eles pareciam com frutas venenosas. Perguntei ao Senhor Jesus o que eram aqueles biscoitos que desapareciam e apareciam novamente, tão rápido, e ele me disse: essas são as investidas de Satanás que nunca terminam contra meus servos. Só consegue cair nelas aqueles que não têm visão espiritual da minha palavra. Essas atrações são criadas para caírem nessas armadilhas e serem enganados por esses demônios. Naquele lugar vi uma serpente que estava escondida próxima àquela armadilha, que vinha me atacar, e ouvi a voz de Jesus outra vez que disse: ainda matarás muitas serpentes neste vale. Percebi que esses vales duram meses, dias e até anos. Todo soldado espiritual passam por esses vales. Eles trazem conhecimento e sabedoria para vencer os demônios. Jesus passou 40 dias e 40 noites enfrentando o deserto onde Satanás veio tentar.
Todo cristão passará pelo vale espiritual, e será tentado pelo diabo, mas o Senhor Jesus nunca abandonará seus servos sozinhos. Existem vales espirituais de demônios que são resultados de seus ancestrais. Todos os demônios que lutam contra sua família estarão lutando contra você. Nesse vale serão tentados pelos mesmos pecados que seus ancestrais pecaram. Ezequiel, quando levado para o vale de ossos secos, Deus colocou a missão de usar o profeta Ezequiel para ressuscitar os ossos que não tinham vida, pois Ezequiel era o homem a qual era responsável seu povo para pregar contra a casa rebelde, o povo a qual estava morto espiritualmente e não conseguia mais enxergar mais seus pecados até mesmo dentro do templo do Senhor. Ezequiel enfrentou o vale espiritual para dar vida àqueles que estavam mortos. O Senhor Jesus me revelou o terceiro olho que o diabo deu para a humanidade no início da fundação do mundo. Estava em jejum e oração quando o Senhor Jesus começou a falar comigo e ele disse: Vou te revelar o terceiro olho do diabo. O Senhor Jesus começou a conversar comigo e me explicar e ele disse: Eu criei 2 tipos de olhos para o homem, dele para que ele enxergasse campo e frutas e outro para que enxergasse as coisas espirituais. Mas o diabo deu o terceiro olho ao homem, quando Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, e disse a serpente a Eva: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Livro de Gênesis capítulo 3, verso 5. Eles receberam o terceiro olho do diabo e começaram a ver o pecado e sua nudez. Esse olho impede o homem de ser santo. Quando alguém se converte à minha palavra, esse olho é cegado. Quando alguém deixa de praticar minha palavra, esse olho ganha vida. O homem começa a ver somente as práticas da carne e do pecado. Quando uma mulher olha no espelho e não se satisfaz com sua imagem, logo usam plásticas, maquiagens artificiais, roupas sensuais e tinturas de cabelo. Porque esse olho do pecado faz com que ela enxergue somente a carne e suas práticas, a qual minha palavra condena. Me mostrou no mundo espiritual o que acontece quando alguém muda a cor de seus cabelos naturais e as tecnologias das tinturas artificiais, e uma visão. Vi cabelos que foram tingidos, mas que começaram a ficar com aspecto de serpentes e as suas cores imitavam cores de serpentes venenosas. E o Senhor me disse: Esses demônios serpentes em forma minúsculas possuem os cabelos das mulheres sem que elas percebam. Todas as cores artificiais são dadas por essas serpentes. Entendi que assim que a tintura é aplicada nos cabelos, essas serpentes possuem seus cabelos dando cores artificiais ao cabelo. Tudo isso são portais para a prostituição. Isso é algo sério muito quando vemos o que acontece no mundo espiritual. Existem demônios que usam pessoas para impedir a palavra de Deus de chegar naquela vida. O Senhor Jesus me deu uma experiência quando passava na rua. Vi uma mulher que tinha uma filha. Logo vi que ela se alegrava com a palavra de Deus, mas logo depois ficava triste e eu perguntei ao Senhor por que acontecia isso com aquela mulher e o Senhor Jesus me disse: Essa mulher que viste, ela intercede pela minha palavra, mas sua filha tem um demônio que impede que minha palavra cresça no seu coração. Todo espírito maligno que não consegue no corpo tem menos poder, mas quando ele se manifesta nas pessoas, atrapalha outras pessoas serem salvas. Moro tinha a mulher em um apartamento, que todos às vezes incomodava as pessoas vizinhas com brigas e gritos constantes. Quando levantei pela manhã, ouvi aquela mulher brigar constantemente como se quisesse expulsar alguém da sua casa, mas ninguém entendia nada. Perguntei ao Senhor o que estava acontecendo. Quando tive uma visão de arrebatamento em sentidos, vi uma igreja que havia uma pessoa possessa. Aquele demônio quebrava toda a igreja, e batia nas pessoas que tentavam expulsá-lo, pois ninguém naquela igreja tinha autoridade. E o Senhor Jesus me disse: Essa igreja significa a casa dessa mulher, e os demônios têm feito o que quer nessa casa, porque ela não tem autoridade por não viver minha palavra. Todas as vezes que ela grita para alguém sair da casa dela, é que no mundo espiritual ela está tentando expulsar o demônio que causa contendas e brigas, que está vivendo dentro da casa dela, mas ele não sai por causa do pecado. Todas as palavras ditas no mundo são resultado do mundo espiritual. Percebi como os demônios estão destruindo lares, e as pessoas continuam servindo o diabo e seus demônios. Por isso não deixe o pecado e a frieza espiritual entrar na sua vida. Que Deus abençoe a todos.
Irei relatar a 8ª parte das minhas experiências e batalhas espirituais no mundo das trevas. Eu estava em oração em uma batalha constante, quando senti que o mundo espiritual estava agitado e os demônios estavam manifestados, quando uma unção poderosa começou a envolver meu quarto e comecei a ouvir a voz do Senhor Jesus, que disse: Hoje marquei um encontro contigo. Trarei a interpretação da visão na qual lhe dei há muitos dias, assim como disse para Abacuque, porque essa visão é ainda para muito tempo. Satanás está furioso porque darei mais experiências acerca do mundo espiritual. O Senhor Jesus me deu uma visão há muito tempo atrás, mas não entendi sua interpretação, até que marcou esse encontro para me dar a interpretação. Na visão vi uma Bíblia na qual estava entre as cinzas, mas o fogo não a destruiu e o Senhor me disse: A minha palavra qual vistes nas cinzas, mas não foi queimada pelo fogo. Essa é a minha palavra purificada 7 vezes no fogo. Salmos 12 versos 6 e 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Nessa visão vi quando vi aquela Bíblia entre as cinzas, logo corri para pegá-la, e quando removi ela das cinzas, vi 2 olhos malignos que se escondiam debaixo dela, que foram descobertos quando eu peguei aquela Bíblia. Aqueles olhos se movimentavam com grande fúria. O Senhor Jesus me disse: Esses olhos que você viste são de Satanás. Ele ficará escondido até que a minha palavra não seja manifesta. Esse é poder da palavra que tenho te entregado. Todos que estiverem sem luz da minha palavra, sem obedecer ao que ela diz, mesmo Satanás tentando se esconder na boca daqueles que dizem pregar minha palavra e me seguirem, ele irá se manifestar porque a luz da palavra foi dada a ti. Muitos na qual não imaginava que seriam, irão se revelar quem realmente elas serviam, tinham aparência de piedade mas negavam a eficácia delas. Livro de 2 Timóteo 3, verso 5. Entrei em uma batalha espiritual, em que percebi que havia um demônio que estava me atacando de uma forma diferente no mundo espiritual. Entrei em oração e na 3ª hora de oração fui levado em espírito nas dimensões das trevas. Vi que havia um quarto negro escuro e nele havia um homem de preto, que estava sentado em uma cadeira. Não conseguia ver o rosto dele. No mundo espiritual tive o discernimento e o entendimento que esse demônio nas dimensões das trevas era quem estava me atacando. Apontei o dedo para ele e aquele demônio caiu por terra e voltei para meu corpo, mas meus olhos só viam o mundo espiritual. Vi uma fumaça negra que começou a desfazer, mas eu não conseguia movimentar meu corpo. Depois de vários minutos consegui voltar para o mundo físico. Entendi que os demônios no mundo espiritual se organizam nas dimensões das trevas contra alguém. Quando você entra em uma batalha espiritual de alto nível, no mundo espiritual, isso significa que existe um comandante-chefe que está comandando todo o exército demoníaco nas dimensões das trevas, e você precisa entrar em combate contra esse ser. A maior parte dos cristãos não sabem se conectar com o mundo espiritual porque eles precisam acessá-lo sem nenhuma distração, sem se preocupar com a hora de terminar. O Senhor me mostrou que existe vários fios espirituais que não podemos ver com os olhos carnais, e sim com os espirituais. Esses fios são fios de conexões espirituais, assim como nos ambientes materiais existem fiações elétricas. Assim também no mundo espiritual recebemos as eletricidades espirituais da parte de Deus. Quando alguém sente a presença de Deus em qualquer ambiente, é porque existe fiações de conexões espirituais ligados àquela pessoa, e as dimensões celestiais, através de trocas de cargas de eletricidades espirituais que nos mantemos com o Senhor. Mas muitos cristãos têm entrado em contato com outros tipos de eletricidades espirituais. O espiritismo está dentro das igrejas. Muitos sinais em igrejas que não pregam a verdade têm aparecido. Muitas delas estão sendo controladas por espíritos enganadores. No ano de 2020 o Senhor Jesus me deu uma visão quando estava em jejum. Na visão vi pessoas vestidas de branco. Logo em seguida vi uma igreja onde acontecia vários sinais e milagres, mas quando chegava no altar daquela igreja, havia uma mulher sentada no púlpito que estava com suas pernas à mostra por causa de sua saia que estava curta e sensual. E o Senhor Jesus me disse: Esses são os meus espíritos que atuam em curandeiros, e que fazem milagres nessas igrejas que não vivem a minha palavra. Meus irmãos,
os mesmos espíritos malignos que atuam com engano no espiritismo, e usam curandeiros estão dentro das igrejas. Não é à toa que o próprio Satanás se transfigura como espírito de luz. O diabo imita os dons do Espírito Santo e imita os sinais, para enganar aqueles que não têm o dom de discernimento de espíritos. Existem vários satanistas que estão infiltrados dentro da igreja sem que ninguém venha percebê-los. O Senhor me mostrou um demônio que tinha olhos de serpentes, mas com o corpo semelhante de uma pessoa humana. Aquele demônio tinha os olhos tão malignos que quando ele olhou para mim, parece que seus olhos penetravam no fundo da minha alma. São entidades das águas. Quando terminei a minha oração da madrugada, tive uma visão. Vi uma mulher que estava com um microfone nas mãos dentro de uma igreja. Ela estava louvando, mas quando ela olhava para mim, seus olhos eram de serpentes. Esses são os espíritos marinhos e seus agentes dentro das igrejas. O Senhor me mostrou que até mesmo os pastores estão sendo instrumentos desses espíritos. Nas igrejas aonde existe recasamento de pessoas divorciadas, esses espíritos estão. Aonde existe sensualidade e seduções, adultério e fornicação, esses espíritos estão reinando. Tive uma batalha com uma bruxa da marinha. Todas as vezes ela saía do espelho do banheiro durante a noite, e ia me atacar até que um dia, orando na madrugada, o Senhor me mostrou um homem que estava no espelho que parecia um humano, mas ao mesmo tempo um ser aquático. Ele estava me observando quando orava. Quando tive aquela visão, logo repreendi. Vi que esses espíritos usam os espelhos como portais para te monitorar no mundo espiritual. Essa é a estratégia do reino das trevas para contaminar as igrejas e sugarem as forças espirituais dos membros da igreja. Existem vários satanistas nas redes sociais disfarçados de pastores e crentes. Tive uma experiência quando um pastor na rede social que entregava profecias e revelações, e até falava línguas estranhas, e muitas pessoas recebiam e acreditavam, mas vi que ele trazia em todas suas publicações o símbolo oculto, que pertencia ao satanismo, e as pessoas não percebiam por não terem discernimento espiritual. Bruxos e satanistas atuam como demônios no mundo espiritual das trevas, quando eles chegam ao certo nível e grau na magia negra. Certo dia tive uma experiência em batalha espiritual. Comecei a sentir ataques fortes no mundo espiritual. Comecei a pedir em pensamento ao Senhor, ó, que poderia ser aquilo, qual era a hoste espiritual que estava batalhando contra mim. Quando tive uma visão com um bruxo que tinha vários anéis de autoridade nas suas mãos no mundo das trevas, ele estava lançando feitiço com as mãos em minha direção. Logo descobri que estava batalhando não contra um demônio, mas contra um bruxo da alta magia. Assim como existe vários tipos de anéis de autoridade espiritual para os servos de Deus, os bruxos e bruxas das trevas também possuem anéis de autoridade e poder no mundo das trevas. Nem todas as vezes que estamos em batalha espiritual são demônios. Existem bruxos de alta escala que possuem poderes malignos. Eles não precisam fazer oferendas nem trabalhos com magia negra, porque eles conseguem atacar alguém com poderes malignos, assim como demônios no mundo espiritual. Os demônios colocam vários empecilhos para parar sua vida de oração, porque eu havia colocado em meu coração de ser como Daniel, e orar constantemente 3 vezes durante o dia, ser alguém segundo o coração de Deus. Satanás preparou uma cova para Daniel, e não será diferente com quem se manter a intimidade com o Senhor Jesus. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões do que perder sua vida de oração. Um dia em oração fui arrebatada em espírito, fui levada a um lugar escuro, que parecia ser uma parte do inferno. Sentia uma enorme vontade de chorar. Naquele lugar, achei um objeto que parecia um livro. Não sei descrever no mundo físico, porque era algo que não existe no mundo físico. Quando peguei aquele objeto nas mãos, aquela capa era um disfarce porque havia um demônio naquele objeto. Logo joguei no chão novamente. Senti meu espírito muito sensível naquele lugar e o Senhor me disse: assim como havia um demônio disfarçado nesse objeto, assim eles estão em tintas de cabelos e maquiagens. Mas muitos não conseguem enxergar esses demônios. Meus irmãos, o mundo espiritual é tão mais real que o mundo físico. Percebi quando tive essa experiência, meu espírito sentia muito mais o mundo espiritual.
do que com o corpo no mundo físico. Muitos estão com propriedades de Satanás, mas não conseguem ver os demônios nessas coisas. Tive uma batalha espiritual com duas bruxas. Era meia-noite quando duas mulheres apareceram no meu quarto. Não conseguia ver a feição delas, pois estava tomada pela escuridão, e fiquei paralisada, não conseguia me mexer, e nem falar. Essas duas bruxas vieram em espírito para me retalhar, por causa das orações que estavam causando danos aos seus poderes no reino das trevas. Uma bruxa estava com uma faca, ela me dava vários golpes, mas eu não sentia nada, como se tivesse um bloqueio espiritual e ela não conseguia me causar dano. Vi que outra bruxa estava com uma vassoura e ela fazia vários movimentos com aquela vassoura, e ela tentava me lançar feitiços com ela. Consegui gritar o nome de Jesus e elas desapareceram. Jamais pensei que as bruxas realmente tinham vassouras, mas fiquei assustada com o que vi, pois essa experiência foi muito real. Se prontifique com muita oração e jejum, e vida de santidade de corpo, alma, espírito, mente e coração. A cada dia a batalha será travada. O reino do anticristo breve irá se manifestar, e Jesus voltará. Que Deus abençoe a todos. Sou a irmã Suelen Sena. Eu vou contar mais uma parte das minhas experiências e batalhas espirituais. O mundo espiritual se move através da simbologia e enigmas. Para você decifrar e entender aquilo que você recebe, através dos 5 sentidos espirituais, você precisa ter conhecimento espiritual, através do Espírito Santo. Livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O mundo espiritual é discernido e entendido pelo Espírito, assim como o livro de Apocalipse. Quem poderá discernir seus enigmas e sua simbologia, a não ser pela mente espiritual? Tudo aquilo que é criado no mundo terreno primeiro foi feito através do mundo espiritual. Ele tem seu significado espiritual. Eu estava em oração, quando o Senhor me mostrou em visão uma gargantilha no pescoço de uma mulher, que tinha um pendente, só que de repente aquele pendente se transformou em um cadeado, e o Espírito Santo me disse: todas as pessoas que estão com joias e correntes no pescoço estão com cadeados no mundo espiritual. Os demônios amarraram suas vidas através desse objeto. Satanás criou uma simbologia material na Terra, que no mundo espiritual tem um significado diferente daquilo que muitos veem com olhos carnais. O Senhor me mostrou anjos de instrução, de guerra, que são diferentes no mundo espiritual. Eles são soldados capitães de guerra, que são identificados através da sua roupa, da sua força. São anjos sérios e valentes. Eles dão instruções de guerras e auxiliam os servos de Deus na batalha espiritual contra os demônios. Os anjos te ensinam a como guerrear. Eles te dão instrução de guerra e te ajudam a vencer a guerra espiritual aonde existem batalha espiritual. Existem anjos também de guerra presente. O Senhor me mostrou o mistério dos louvores. Em oração pela manhã, o Senhor me levou à dimensão espiritual, e comecei a ouvir louvores no mundo espiritual. Eram letras diferentes, com melodias que penetravam na alma, e o Senhor me disse: esse louvor está sendo preparado pelos santos para ser enviado para a terra. Meus irmãos, todos os cristãos que tocam ou louvam aqui na terra, ganham instrumentos celestiais no céu e continuam o trabalho de louvar e tocar para Deus. Todas as letras inspiradas pelo Espírito Santo na terra primeiro foram criadas no céu. Todas as vezes que ouço essas melodias, do meu pensamento se foge, não consigo mais lembrar das melodias, nem das letras. Se cumpre a parábola do Senhor Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. Mateus capítulo 13 verso 11, o Senhor me mostrou um cantor que louvava a Deus. Enquanto ele louvava,
uma luz dourado começava a envolver em movimentos circulares em seu corpo. Meus irmãos, o mundo espiritual e seus mistérios são tão grandes que não podem se conter em nossas mentes, tamanho da imensidão espiritual que não tem fim. O Senhor me mostrou 2 principados no ares, que seus tronos sobrevoavam. Vi que eles estavam aliançados um com o outro somente em um propósito: impedir que a glória de Deus desça sobre os santos na terra. Como resposta das suas orações, quando estamos orando, a oração sobe, e a glória de Deus desce. Quando alguém recebe uma revelação, uma libertação espiritual, é porque a glória de Deus está descendo, e, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Meus irmãos, fogo é sinal de aprovação de Deus, mas existe muitas pessoas com fogo estranho, porque andam entregando profecias mentirosas, contaminadas pelo mundo e suas vaidades. Esse não é o fogo de Deus, mas fogo do diabo, porque não são aprovadas por Deus, por não terem fruto de justiça. Tive uma batalha na madrugada com bruxa da África. O Senhor me deu uma visão com uma mulher africana, que tinha um pano na cabeça, e o Senhor dizia através da minha boca: eu fecho as covas que abriste. Quando aquela bruxa me viu, ela começou a dizer algo desesperada: tem algo nas suas vestes, tem algo nas suas vestes. Começou a falar repetidamente. Na visão consegui ouvir ela em português, mas ela veio me atacar na visão. Simplesmente ela passou do mundo espiritual para o mundo material. Fiquei paralisada. Ela começou a falar as mesmas palavras repetidas, mas com linguagem da Nigéria africana. No mundo material, eu não sabia o que aquela bruxa estava dizendo, porque não era a linguagem do Brasil, mas da Nigéria. Aquela bruxa ficou do meu lado falando aquelas palavras, até que conseguia falar em nome de Jesus, e ela desapareceu. Na experiência recebi uma revelação de Deus. Essa bruxa estava usando espíritos das pessoas, durante os sonhos, para abrir covas, para trabalhar para ela para o reino das trevas. Perguntei ao Senhor por que aquelas bruxas querem usar os espíritos das pessoas no sonho, para efetuar suas feitiçarias. Tive uma visão com meu espírito, lutando contra um demônio. O Senhor me deu um entendimento sobre isso no mundo espiritual. O nosso espírito trabalha para o reino de Deus. O seu espírito guerreia contra os demônios no mundo espiritual, e os agentes das trevas querem capturar o seu espírito para trabalhar para as trevas. Aquela bruxa estava usando a inconsciência de pessoas nos sonhos, para que seu espírito venha trabalhar para as trevas. É importante orar para a quebra de toda feitiçaria inconsciente, seguindo em jejum e oração.